No término do Campeonato Brasileiro, o Internacional entra definitivamente na reta final da campanha eleitoral para a presidência do clube no próximo sábado. Os dois candidatos deram entrevistas em locais diferentes e falaram mais sobre os seus projetos, planos e propostas para o próximo triênio. Enquanto isso, um candidato teve um protagonismo no noticiário por informações que surgiram de movimentações no mercado de transferências. Roberto Melo anunciou Abel Braga e está atrás de um companheiro de ataque para a Ener Valencia, fazendo dois movimentos no mercado, um por Borré e outro por Gabigol. A gente fala também sobre o interesse do Real Betis da Espanha, que já levou Johnny por levar outro titular da equipe colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Férias para os jogadores. Depois da vitória sobre a equipe do Botafogo, o elenco entrou em férias, vai ter 30 dias, a apresentação deve acontecer, não está marcada ainda, mas deve acontecer pelo dia 8, 9 de janeiro, aproximadamente. Os jogadores foram curtir férias, cada um em suas casas, alguns aqui ainda em Porto Alegre, para depois viajarem, e assim será ao longo dos próximos dias, tá? Mas as férias do grupo de jogadores, o encerramento das atividades no CT Parque Gigante, fazem com que se libere a pauta eleições. No próximo sábado, o eleitor colorado vai decidir o presidente do clube pelos próximos 3 anos. E no bastidor, as eleições elas estão fervendo. E hoje, nessa quinta-feira, os candidatos concederam entrevistas, cada um em um veículo. Roberto Melo falou para o canal do Baldasso e Alessandro Barcelos falou em uma sabatina promovida pela Rádio Inferno. Vamos lá, a gente já está nesse processo de campanha, de entrevistas dos candidatos há algumas semanas, né? E a gente já teve várias entrevistas de Barcelos e de Melo. Não há muito o que eu aprofundar em termos de novidades, alguma fala bombástica de algum dos candidatos, mas eles falaram muito sobre os projetos, aprofundaram algumas pautas, porque foram entrevistas bem longas, inclusive a do Melo e a do Barcelos. O que eu falo? Vão assistir. Se está em dúvida, assiste a entrevista do Melo para o Baldasso, assiste a entrevista do Barcelos para a Rádio Inferno nessa sabatina, que você vai ter mais informações, vai ter mais ideia sobre o discurso desses candidatos e que tiveram a oportunidade de falar, o Melo no canal do Baldasso, o Barcelos na Rádio Inferno ao longo dessa quinta-feira, tá? Bom, avançando, além da agenda dos candidatos nessa quinta-feira, eu quero falar sobre as grandes movimentações que pautaram o noticiário por parte do candidato da oposição, Roberto Melo. A gente sabe que tanto Melo como Barcelos estão buscando no mercado um centroavante, um atacante para jogar ao lado de Ener Valencia. Por quê? Os dois candidatos entendem que essa peça não está ainda consolidada no elenco. Precisa dessa peça de um camisa 9 para jogar ao lado do Ener Valencia no elenco. E Melo avançou ou fez propostas por dois nomes que vazaram e obviamente que vão vazar, e eu vou trazer aqui o rastro de algumas dessas informações, tá? Porque também é do interesse do Melo que isso vaze, mas houve proposta por Rafael Santos Borré e por Gabigol por parte de Melo. A informação do Gabigol, ela veio através do Jairo Vinck, tá? Que publicou a informação de que o Roberto Melo havia feito uma proposta por Gabigol. E isso não foi desmentido pelo candidato à presidência na entrevista. Ele até deu a entender e deixou bem claro que sim, está tentando a contratação do Gabigol. Obviamente, uma contratação muito difícil. O Gabigol é um dos salários mais altos do Brasil, é um cara que tem contrato até o final de 2024 no Flamengo, mas o entendimento da chapa de Roberto Melo é que pelo fato do Gabigol estar um pouco escanteado no Flamengo, pelo fato do Gabigol não ter tido muito espaço desde que o Tite chegou no Flamengo, perdido espaço em especial para o Pedro, um projeto colorado pode seduzir o jogador. Mas teria que convencer o Flamengo também, porque, repito, o contrato do Gabigol vai até
o final do ano de 2024. Então é uma negociação muito difícil, mas que o Inter enviou uma proposta. Enviou, se não uma proposta oficial, porque Melo não é presidente do Inter, uma carta de intenções, tá? Para Gabigol, formalizando o interesse de Melo, caso o Gabigol opte por sair do Flamengo e em contar com o atacante também, caso Roberto Melo seja eleito. Mas não há muitos avanços a mais do que isso, tá? Entretanto, com o Borré, a gente tem um rastro de informação um pouco mais consistente. Porque o empresário do Borré, que é o André Curi, e o André Curi é um cara que tem relação com todos os clubes do futebol brasileiro, com todas as gestões, é um cara que tem relação com o presidente Barcelos, é o empresário do Yuri Alberto, do Maurício, do David, que vai ser negociado agora, do Alan Patrick, são do Rômulo, muitos negócios que o André Curi tem dentro do Inter atualmente, com a atual gestão. Mas o André Curi confirma que está intermediando uma tentativa de Roberto Melo de contratar Borré junto ao Eintracht Frankfurt. Vamos a detalhes em relação a isso, tá? O André Curi não é um empresário do Borré, mas ele é um intermediário no Brasil do Borré. Foi o André Curi, por exemplo, que quase trouxe o Borré para o Grêmio, lá no ano de 2021, tá? E o que a gente conseguiu buscar de informações em relação à situação de Borré? O Borré pertence ao Eintracht Frankfurt, mas está emprestado ao Werder Bremen. E o Eintracht Frankfurt quer, para liberar o jogador, algo em torno de 4,5 milhões a 5 milhões de euros, tá? Um valor que o Inter teria que bancar para comprar o Rafael Borré. E aí o salário dele está um pouco acima do 1 milhão de reais. Seria o valor que receberia o Borré no Internacional. Repito, o André Curi confirma que o Roberto Melo está fazendo este movimento, assim como está fazendo o movimento de Gabigol, assim como está fazendo o movimento de Claudinho, de acordo com o próprio empresário do Claudinho, assim como faz o movimento de Everton Ribeiro. É bastante gente, não me parece que os 4 possam vir de uma vez, principalmente os 2 da frente, Gabigol e Borré. Mas parece que ele está mirando em 2 para, caso consiga um, fecha com um jogador e aí esfria a outra negociação, mas mirou alto para o ataque Roberto Melo e fez propostas por esses 2 jogadores, tá? Avançando, eu quero fechar falando sobre Vitão, tá? Porque a informação que vem do pessoal do Globoesporte.com é de que o Vitão está despertando o interesse do Real Betis. O Real Betis, ele já contratou recentemente, já comprou o Johnny, né? Por 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de gatilho. Na verdade, a informação é do portal GZH, tá? É do Simon Bianchini, não é do Globo Esporte, não. É do Simon Bianchini da Rádio Gaúcha. E o Betis também está interessado em contar com o Vitão. O Vitão ele tem uma situação diferente, tá? Por quê? Ele tem um contrato com o Inter até metade do ano por empréstimo ou contrato temporário em função da normativa da FIFA, mas a partir da virada do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E é nisso que o Betis se interessa. Conversando com o empresário do jogador para, vamos fazer uma proposta aqui, quem sabe o Vitão vem para cá de graça. O Inter está muito confiante em relação a Vitão, tá? A atual gestão do Inter está muito confiante em relação a uma permanência de Vitão, porque entende que vai conseguir assinar um pré-contrato com o jogador agora na virada do ano. Mas o Betis surge como outro interessado e isso pode ter algum tipo de impacto em uma eventual negociação. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente apostou durante a hora da dupla KTO na NBA. E a NBA tem jogos quase todos os dias, é uma boa de vocês apostarem também. Em relação a futebol, a gente tem uma pausa, mas a gente tem, por exemplo, o campeonato italiano ao longo dessa sexta-feira. Juventus e Napoli, jogaço. Odds da Juventus 2,36, empate 3,14, Napoli 3,25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!